Shalom, shalom, boa tarde, Shavuot, início de uma nova semana. E que semana teremos pela frente? Nós estamos na véspera de Rosh Hashanah, o ano novo 5782. Hoje nós estamos no dia 5 de setembro do ano 2021, pelo nosso calendário judaico e pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 28 de Elul, do ano 5781, a contar da criação. Ou seja, hoje nós estamos na véspera de Rosh Hashanah. E nós estamos aí até o pôr do sol de hoje, né, no penúltimo dia do ano. E a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, segunda-feira, dia 6 de setembro, nós estaremos então vivenciando o nosso último dia do ano judaico 5781. Baruch Hashem, que preservou as nossas vidas para chegarmos nessa data festiva de Rosh Hashanah e que nós possamos aí termos um julgamento bom, suave, ameno, e que nós possamos ter os nossos nomes inscritos, não somente no livro da vida, mas também para o ano 5782, para termos um ano bom e doce. Que os maus decretos sejam transformados em bons decretos, que os decretos negativos sejam transformados em decretos positivos, através da nossa prática diária, né, baseada nos nossos 5 alicerces: emuná, conexão com Deus, retorno a Deus para uma verdadeira e genuína transformação, arrependimento, a nossa tefilá, que são as nossas preces diárias, o nosso estudo da Torá, os estudos das 7 leis universais e a nossa tzedakah, as nossas doações, onde nós praticamos atos não somente, né, essencialmente a tzedakah, as nossas doações, elas são literalmente atos de justiça, que são transformados em atos de bondade, para ajudar e socorrer, né, aonde há estudo de Torá, bem como também o pobre, o necessitado, o destituído, bem como o órfão e a viúva, os necessitados, né? Então, por isso que cada comunidade, cada local onde há o estudo de Torá, ele sendo fortalecido pelas doações, eles precisam estar realmente envolvidos automaticamente nesses atos de justiça, socorrendo os pobres, os necessitados, os destituídos, o órfão, a viúva, para que realmente justiça seja feita, ok? Ontem nós encerramos a nossa aliá semanal, né? Então ontem nós concluímos a nossa Parashá Nitzavim, e concluímos 40 versículos estudados. Então ontem nós completamos 5.695 versículos. Essa semana nós temos também uma Parashá, Vayeler, né? Normalmente, a maior parte das vezes, a Parashá Nitzavim e Vayeler, geralmente, na maior parte das vezes, elas são lidas e estudadas juntas, né? Este ano caiu separadas, né? Então, essa semana nós vamos ter Vayeler, são 30 versículos que estaremos estudando nesta semana, e aí nós estaremos então completando 5.725 versículos. E na próxima semana nós estaremos então estudando as 2 últimas porções deste ciclo dos estudos de Torá, que é Razino e Vezot Haberahar, que são as 2 últimas porções que nós estaremos aí estudando na próxima semana,
e então nós estaremos concluindo este ciclo dos estudos da Torá, e pela graça bendita de Hashem, né, no dia 18 de setembro, né, nós estaremos então concluindo o ciclo dos estudos de Torá, e aí nós estaremos concluindo 5.813 versículos lidos e estudados neste ciclo dos estudos de Torá. Baruch Hashem. Então, amados, né, essa semana nós temos aí a 52ª porção, Vayeler, e a semana que vem as duas últimas porções, e nós estaremos concluindo este ciclo dos estudos de Torá. Ok? Baruch Hashem por isso. Nós temos hoje, né, nós estamos hoje a 364 dias do ano 5.781, e como nós temos aí, né, durante o ano, as gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik e o líder da nossa geração, então para o dia de hoje, o Rebbe, ele traz para nós o seguinte ensinamento, que diz assim: no outono de 1991, poucos meses antes de um derrame fatal que o Rebbe passou, após 3.307 anos, tudo o que é necessário já foi feito. A mesa está posta, o banquete de Mashiach está sendo servido com o vinho envelhecido, o Leviatã e o boi selvagem, e nós estamos sentados à mesa. A única coisa que falta é abrirmos nossos olhos e vermos. Diante disso, né, o próprio Rebbe, ele faz a seguinte observação: estas últimas palavras que eu escrevo, mas não entendo. Também, se eu as entendesse, suponho que não seria necessário mandar-me abrir os olhos. Ou seja, se ele tivesse entendido a visão daquele momento, ele mesmo diz, né? Então não seria necessário eu mesmo mandar abrir os meus próprios olhos, né? Então, a única coisa que falta é abrirmos nossos olhos e vermos, né? Então, nessa gota de sabedoria, a penúltima gota de sabedoria do nosso ano, 5.781, o nosso Rebbe, então, está nos dizendo aqui, no ano 3.307, né, a contar da criação. Então o Rebbe diz, né, nesse ano de 1991 da nossa era comum, né, tudo o que é necessário já foi feito, e tudo está pronto, tudo está posto para o banquete de Mashiach. Agora a única coisa que falta é abrirmos, né, nossos olhos e vermos, né? Então, nesse momento aqui, nessa penúltima gota de sabedoria, o Rebbe está dizendo para cada um de nós, né, a partir do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo israelita, né, vem dizendo que a única coisa que falta é abrirmos nossos olhos e vermos. Então, dentro desse escopo, é necessário que nós roguemos, né, ao Todo-Poderoso que ele nos dê a devida sabedoria para compreendermos o que significa abrir nossos olhos e vermos, né? Ou seja, nós estamos não somente no limiar para o novo ano, no caso específico 5.782, mas nós estamos no limiar da revelação de Mashiach, para os dias de Mashiach, para a redenção final, para que no final, né, realmente da redenção com Mashiach, o mundo todo seja completamente e perfeitamente transformado na moradia de Deus. Então, diante desse limiar, que o Eterno nos conceda a graça, para que junto com o nosso irmão mais velho, né, o povo israelita, possamos realmente abrir os nossos olhos e possamos ver, de fato, aquilo que
está faltando para esta última hora? Abrir nossos olhos e vermos. Baruch Hashem. Amanhã, no encerramento do ano, a gota de sabedoria do nosso Rebbe é realmente algo espetacular. Então amanhã nós estaremos falando sobre a última gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para esse limiar do novo ano 5782. Uma mensagem poderosíssima, muito elevada, né? E que nós possamos aí ter realmente a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos compreender de uma forma mais plena o bom e o perfeito querer de Deus para as nossas vidas. Ok? Baruch Hashem. Hoje nós vamos então iniciar a nossa paraxá semanal Vayeler, que significa e passou, ou e ele andou, né? Então aqui nós temos a paraxá, a antepenúltima paraxá, a antepenúltima porção para a conclusão dos 5 livros da Torá, do ciclo dos estudos de Torá, né? E aqui nós vamos ter, né, de fato, aí a questão em que Moshe realmente, entre aspas, né, ele passa o bastão da liderança para Yehoshua, Josué, e aí nós estaremos vivenciando, né, o último dia da vida de Moshe, de acordo com essa paraxá Vayeler, e passou, ou e ele andou. Né? Os nossos sábios falam que realmente a Torá ela anuncia ao povo o mandamento de reunir-se a cada 7 anos para renovar a aliança com Deus e preparar para ouvir, né, o poema do testemunho que comporá a nossa próxima paraxá, que vai ser Razino, né? É a semana que vem. E como também nós temos aí, né, os nossos sábios falando, a Nitzavim e Vayeler, essas duas porções, 53, 52 e 51 e 52, né? Essas duas porções, normalmente elas são lidas juntas, né? São estudadas juntas. Nitzavim, 51ª, e Vayeler, que é a porção desta semana, 52ª. Normalmente, né, as 4 últimas porções da Torá, normalmente elas são lidas em dupla, né? Mas nesse ano aqui, excepcionalmente, Nitzavim e Vayeler são lidas e estudadas separadas, né? E nesse sentido aí, nossos sábios trazem para nós que, na realidade, essas duas porções elas seriam uma só, justamente a quantidade pequena de versículos, né? Nitzavim tem 40 e Vayeler tem 30, né? Então, os nossos sábios dizem que, de fato, né, seria uma porção só, mas, né, os sábios fizeram em 2 porções aí. Também Nitzavim, ela traz para nós realmente a questão do pacto entre Deus e o povo israelita, né? Enquanto que Nitzavim, a paraxá da semana passada, ela se concentra, né, ao lado de Deus da aliança, enquanto a Vayeler, a porção nossa dessa semana, ela está mais ao lado do povo, né? Então, nós vamos ver essa diferença de foco aí, né? E pois a palavra, né, Nitzavim, que significa apostados firmemente, referindo-se à essência imutável de Deus, enquanto que Vayeler significa e ele andou, aludindo realmente à jornada final do povo israelita, tanto para o seu aprimoramento espiritual, como para entrar na terra prometida. Então, Nitzavim e Vayeler traz para nós realmente os componentes, né, de uma vida espiritual, né, que requer uma resolução redutível, bem como a avançar continuamente no que diz respeito aos componentes, né, que exigem mudança, crescimento e desenvolvimento constantes, né?
Então essa dicotomia, na realidade, traz para nós a evidência da própria Torá. Enquanto a Torá escrita consiste em um texto fixo, inalterável de Deus, a Torá oral é um conjunto dinâmico, sempre em expansão de explicações da Torá escrita e a sua aplicação às especificidades variáveis de cada geração. Por isso que quando nós vimos durante o transcorrer deste ciclo dos estudos de Torá, em inúmeras oportunidades nós vimos aí, né? Parece que a Torá está sendo escrita nesse exato momento para nós, né? Para esta geração, né? Então esta é a vida da Torá. A vida da Torá, ela está conectada realmente com o seu autor, que é o próprio Deus, o próprio Criador, o próprio Soberano, o único Deus e Salvador, né? Então, a Torá, ela tem essa vivacidade, né? Ela é algo que é presente, é um eterno presente, né? Então, a Torá é essa realidade. Então, por isso que muitas vezes nós estamos conectados com a Torá e parece que a Torá, ela, nos seus ensinamentos, parece que ela está sendo escrita nesse exato momento. Então, essa é a dinâmica, né, que a Torá oral traz para a Torá escrita, né? E por isso, né, cada geração ela tem a sua aplicabilidade sempre atual. Mesmo a Torá oral exibe, né, essa dicotomia, visto que o seu acervo de novas visões em contínua ampliação só podem desenvolver-se dentro dos limites estabelecidos das diretrizes fixas da Torá, que regem a derivação das suas visões. É assim que entendemos a seguinte afirmação dos sábios: toda nova visão que um estudioso veterano algum dia vier a derivar, ela já foi transmitida a Moshe no Monte Sinai. Então aqui os sábios trazem para nós que mesmo os sábios, né, pós-Moshe, e mesmo nas atualidades posteriores e no presente de cada geração, e os nossos sábios da nossa geração, né, por mais que eles possam trazer, né, estudos, conhecimentos profundos da Torá, então os sábios eles têm a mesma conclusão e têm a mesma harmonia, né, de que realmente isso foi revelado a Moshe no Monte Sinai. É que Deus reservou para cada geração a atualidade, né, do conhecimento da Torá, né? Então isso é algo realmente dinâmico, esplêndido, podemos contemplar esta realidade da Torá. Similarmente, né, a prática espiritual da oração apresenta os dois lados dessa dicotomia. A obrigação de rezar um número determinado de vezes todos os dias, ou em ocasiões especiais ou específicas, bem como o texto de nossas preces, né, a liturgia, são fixas. Por outro lado, nós temos aí a questão da oração. A oração, ela é a prece, né, a tefilá, ela é realmente o serviço do coração, né? Então, por isso, a dinâmica, né, dado que o âmbito e a intensidade de nossas emoções constantemente mudam e assim se espera amadurecer, né? Então, a tefilá, as nossas preces, né, diárias, ela tem essa característica, é um serviço do coração. Então, ela está envolvida na dinâmica, de fato, da intensidade das nossas emoções. Então, não é uma questão de você fazer as preces diárias apenas com a questão mental, né? A sabedoria mental, né? No sentido de apenas uma leitura, né? Por isso que normalmente a expressão é usada recitação. A recitação ela é diferente da leitura, né? A leitura é algo pragmático,
é algo programado. A leitura normalmente ela é feita pela frieza da própria letra em si. Enquanto que a recitação, na realidade, ela coloca as emoções, é recitação. Então, você vai dar vida àquilo que você está lendo. Então, você vai fazer o quê? Um serviço do coração. Então, você vai colocar a mente, a razão e o coração, emoção, você vai dar conexão, você vai dar unidade. Então você vai dar vida a isto, né? Então não é uma simples leitura de preces, mas sim uma recitação de preces que nós fazemos, né, que tem dentro do seu âmbito aí, né, aquilo que já é programado, vamos assim dizer, mas você precisa colocar o serviço do coração, você precisa colocar a emoção, vida, calor, né, realmente nessa questão toda aí. E por isso, né, sempre os sábios dizem, né, dessa forma, né, assim que venha a amadurecer. Então aqui as nossas preces diárias, ela realmente vem amadurecer, no sentido de que realmente as nossas preces diárias, elas tenham vida, calor, luz, ela tenha razão, ela tenha emoção e vivam realmente essa intensidade, ok? Por fim, então, né, o exercício da religião, né, a execução dos mandamentos de Deus, que é essa a realidade do exercício da religião, a execução dos mandamentos, né, que também revela essa graça bendita. Então nós temos aí, diante dessa execução dos mandamentos de Deus como exercício da fé, ou exercício da religião, então para os judeus nós temos aí 613 mandamentos fixos, e para os não judeus, os que abraçam a fé monoteísta, ombro a ombro com os judeus, tem as suas 7 leis universais fixas também. Então, assim como cada judeu, cada israelita, ele precisa dar vida a estes mandamentos fixos, nós também, como não judeus, precisamos dar vida a cada um dos 7 mandamentos universais que nós temos pela frente para estarmos vivenciando. Então, podemos sempre melhorar o modo como os cumprimos, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual, observando-os com mais meticulosidade e atenção, respectivamente. Portanto, as 3 áreas de nosso relacionamento com Deus, então, as 3 áreas do nosso relacionamento com Deus, elas estão da seguinte forma: o estudo da Torá, as preces diárias e a execução dos mandamentos. Então, dentro dessas 3 áreas, nós temos os nossos 5 alicerces. As 3 áreas nos fala estudo da Torá, as preces diárias e obediência, execução dos mandamentos. Dentro disso nós temos o quê? A emuná, o nosso retorno a Deus, a emuná é a nossa confiança em Deus, né? Onde nós temos aí de fato a nossa techuvá. A nossa techuvá é o nosso retorno a Deus, para podermos estudar a Torá, fazer as nossas preces diárias e obedecer mandamentos. Então a nossa techuvá está aqui. Dentro dessas questões nós temos a outra parte que é de sedaká, doações, donativos, ofertas, dízimos, certo? Então aqui nós formamos as 5 bases. Então por isso nós temos estudo da Torá, oração e execução de mandamentos. São demonstrações claras dessa nossa, realmente, do nosso temor aos céus, né? E com sua presença em todos os campos de nossa vida religiosa, nos mantém conscientes do duplo alicerce, né?
do judaísmo. Seus aspectos fixos, imutáveis, representam Deus falando conosco. E os seus aspectos em constante mudança e evolução constituem nossa resposta a Deus. Então, essa conexão, né? Nós e Deus, certo? Então, é isso que nós temos aí para o nosso conhecimento, nosso entendimento dentro da nossa Parashá Vayeler. E passou, né? E ele andou, né? Dessa forma aí. Então, hoje nós temos aí a nossa primeira aliá, e a nossa primeira aliá está no capítulo 31 de Devarim, Deuteronômio, e nós temos aí os versículos 1 a 3, né? Onde Josué sucede a Moisés. Então aqui começa realmente aquela questão, né? Josué começa a substituir realmente Moshe na liderança do povo que vai entrar na terra prometida, ok? Então, nessa nossa primeira leitura, com os comentários de Irache, diz assim: naquele mesmo dia, Moisés foi e falou as seguintes palavras a todo Israel. Disse-lhes: eu vos reuni hoje com mais uma finalidade, encorajar-vos a aceitar Josué como líder, visto que hoje ele me sucederá nessa função, e eu vos entrego aos seus cuidados. Hoje tenho exatamente 120 anos de idade, pois é meu aniversário. Hoje também concluirei minha missão na terra e, portanto, morrerei. A prova de que quase a concluí é que, embora eu não tenha perdido nenhuma de minhas habilidades físicas por causa da velhice, não me é mais permitido, por Deus, ir e vir adiante de vós, isto é, liderar-vos. Porque Deus me disse: não atravessarás este rio Jordão. Uma indicação de que ele, o Eterno, está prestes a transferir minha liderança para Yehoshua. Outra prova de que meu mandato chegou ao fim é o fato de que não posso mais ir e vir livremente, como costumava fazer ao discorrer sobre a Torá, pois já não sou capaz de enunciar os ensinamentos que Deus me comunicou oralmente e que não são mencionados na Torá escrita, nem consigo articular meus próprios pareceres. Posso somente expor o que me resta por transmitir da Torá escrita, juntamente com sua explicação. Mas não temas, não entrarei contigo na terra prometida. Porém Deus, teu Deus, ele atravessará o rio adiante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti e as desapossarás. Deus te acompanhará por intermédio de teu novo líder, Josué. Ele atravessará o rio adiante de ti, como Deus falou. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá da nossa Parashá semanal, ok? Nós estamos na véspera da véspera de Rosh Hashanah, 5.782, né? Então, algumas coisas que nós precisamos focar aqui também no sentido do Rosh Hashanah. Normalmente, né, os sábios usam a expressão, né, a contar da criação, e isso vem sendo feito através das gerações, não restam dúvidas. Porém, quando os nossos sábios, né, trazem essa questão, e realmente toda a geração replicou esta expressão, a contar da criação, mas para o mundo judaico em si, o mundo israelita em si, ele sabe exatamente o que significa isso. E às vezes, né, algum Benei Noach ainda não sabe desse detalhe que vamos falar. Mas na realidade, quando se fala, né, nós vamos iniciar o ano 5.782, né? Esse ano 5.782, ele é exatamente a contar
da criação de Adão e Rava. Então, no primeiro dia de Tishrei, o Rosh Hashanah é exatamente a criação, né, de Adão e Rava. A criação do universo, você lembrando de Bereshit, que nós vamos daqui mais a alguns dias estaremos iniciando um novo ciclo com Bereshit, vamos rever realmente a questão da criação. O homem e a mulher, eles foram criados no 6º dia da criação. Então, os nossos sábios falam que o primeiro dia de Tishrei, que é comemorado Rosh Hashanah, é o aniversário, literalmente, da criação de Adão e Rava. O universo, ele foi criado 6 dias antes, portanto, no dia 25 de Elul, né, que o universo foi criado, ok? Então essa é uma coisa pontual que nós precisamos focar e lembrar dessa realidade. Então, o primeiro dia de Tishrei, do ano 5.782, é exatamente o dia em que Deus criou Adão e Rava, né? E então, portanto, é celebrado como o dia mais importante do ano. Por isso que nós vemos lá em Bereshit, né, em Gênesis, né, que fala quando Deus ele conclui a sua obra. Quando ele conclui a obra é exatamente no momento em que ele cria o homem e a mulher, certo? Então, quando ele criou Adão e Rava, ele conclui a obra da criação. E é por isso que fala, e ele viu que era muito bom. Anteriormente, né, ele fala que era bom, mas aqui nesse momento ele fala, a expressão usada, né, em Bereshit e ele viu que era muito bom, né, por causa desse detalhe aí, ok? Então, dessa forma, amados, né, no pôr do sol de hoje, né, até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos véspera de Rosh Hashanah. Nós estamos aí exatamente no dia 29 do mês de Elul, certo? No mês de Elul. E nesse sentido aí, né, nós estaremos então no limiar da passagem para o ano novo, 5.782, certo? Então, nesse sentido, a partir do pôr do sol de segunda-feira até o pôr do sol de quarta-feira, nós temos 2 dias de Rosh Hashanah, certo? São os 2 dias em que se comemora realmente o Rosh Hashanah em todo o mundo israelita, nos quadrantes do nosso mundo, ok? Então, ao pôr do sol da segunda-feira, dia 6 de setembro, amanhã, até terça-feira, dia 7 de setembro, nós temos aí o primeiro dia de Rosh Hashanah, 5.782. No pôr do sol da terça-feira até o pôr do sol da quarta-feira, nós temos o segundo dia de Rosh Hashanah, certo? De terça para quarta-feira, né, no pôr do sol da terça, da quarta, melhor dizendo, até o pôr do sol da quinta-feira, nós estaremos no terceiro dia de Rosh Hashanah, do ano 5.782. Então, na quinta-feira, dia 9 de setembro, né, nós temos aí em todo o mundo judaico o jejum de Gedalia, ou Gedalia, né, que começa na madrugada, né, de quarta para quinta-feira, às 4h59 da madrugada, e o jejum vai até às 18h20 da própria quinta-feira, né? Então, nós estaremos falando melhor sobre o jejum de Gedalia ou Gedalia, né? Na quarta-feira nós estaremos falando sobre essa questão aqui, ok?
Nós temos um fator muito importante que os nossos sábios nos chamam a atenção aqui, uma pergunta, né, que os nossos sábios fazem, né? Como será o próximo ano? Como será? Primeiramente, acima de toda e qualquer questão, dentro da visão judaica da palavra, a revelação de Mashiach, seja a qualquer momento e a qualquer momento agora mesmo. Amém, vem amém. Esta é a visão em si, sem sombra de dúvidas. Ela é a mais importante visão. Mas a pergunta, como será o próximo ano, é algo realmente que fica nas mentes de cada pessoa. E isso é uma realidade. Então, dentro desse aspecto, os nossos sábios, eles chamam-nos a atenção para o simples fato de o que significa prece. Então, é importante nós estarmos conectados a esta realidade. O que significa prece. Então, os nossos sábios dizem que a palavra hebraica tefilá, que geralmente é traduzida nos demais idiomas como prece ou oração, mas na realidade ela não é uma tradução fiel da palavra hebraica tefilá, pois fazer uma prece, ela de fato significa pedir, suplicar, implorar e outros termos semelhantes a estes, para os quais existem diversas palavras hebraicas que transmitem esse sentido com maior precisão também. As preces cotidianas não são simples pedidos que nós dirigimos a Deus, mas para prover as nossas necessidades do nosso dia a dia, como nós a fazemos. Mas os pedidos que são incluídos nas nossas orações, nas nossas preces, na realidade, as preces são muito mais do que isso. Então, nós precisamos encarar realmente essa questão sobre a prece, né? Ou melhor dizendo, sobre a palavra tefilá, que normalmente é traduzido como prece ou oração. Mas os sábios chamam-nos a atenção dizendo, tefilá é muito mais do que prece ou oração. Então, eles trazem algumas expressões para nós entendermos ou procurarmos entendermos realmente o que é tefilá. Então eles dizem, tefilá significa pedir, suplicar, implorar. Isto é tefilá. Então, quando você pega as preces já estabelecidas pelo Sidur, então você tem que fazer uma diferenciação entre ler e recitar. Ler é algo que qualquer um faz, e qualquer um faz mecanicamente. Por isso que os sábios falam que o importante não é decorar as preces diárias. O importante não é a pessoa decorar. Tem gente que decora o Sidur, né? Tem uma facilidade para decorar as preces. Então começa a falar a primeira palavra e ele vai embora. Ele só precisa daquele botãozinho para disparar. Então lê a primeira palavra, ele já sabe qual é a prece. Então ele dispara. Blá, 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 blá. Ele vai lendo. Como ele decorou, então ele faz a sua leitura decoreba. É uma coisa. Agora, recitar é outra coisa. Por isso que os sábios falam que quando nós realizamos as nossas preces, mesmo que saibamos decor, então os nossos sábios dizem, olhe para o Sidur, recite o que está escrito, significa dê vida ao que está escrito. E ao mesmo tempo, os sábios falam também que
Quando a pessoa sabe decor, então é aquela questão, ela sabe decor, então ela vai falando as preces, olha para tudo, tá vendo o passarinho voando, qual é o desenho que a nuvem está fazendo, né? Então vai lá, fica contando quantas voltas o ventilador está dando, né? O modo de dizer, obviamente, né? Ou seja, quando a pessoa sabe na forma decoreba, né? Então o pensamento dela vaga para tudo, vaga para todo quanto é lugar. E os sábios dizem, ó, mesmo que você saiba decor, olhe para o Sidur. Conecte-se com o Sidur e a prece que está ali e faça a recitação de vida, de emoção. É razão e emoção. Ou seja, é razão e coração. É conexão, você dando vida. Então o importante não é você saber decor. Afinal de contas, papagaio sabe decor as coisas, não é verdade? Ele aprende, guarda e repete. E você não é um crente papagaio, não é verdade? Então essa é a questão. Então nós não podemos ser papagaios, ok? Então por isso os sábios falam que o importante é estar conectado com a leitura, conectado com o Sidur, conectado com Deus. E não deixar com que o pensamento saia voando como um Boeing 747. Vai às alturas e voa longe, né? Então isso é importante. Então por isso, a primeira coisa que os sábios nos chamam a atenção aqui é: como será o próximo ano? Baseado nisto, então como será o próximo ano? Os sábios estão dizendo aqui, vai depender como você faz a sua prece, como que você se conecta com Deus através da sua prece. Então, amados, que nesse limiar para o novo ano, que nós estejamos nessa conexão. O importante é nós estarmos de fato na presença divina, com toda a nossa psique, a nossa razão, a nossa mente, com toda a nossa consciência, com toda a nossa subconsciência e com todo o nosso coração, com todas as nossas emoções, sentimentos, para com Deus, junto de Deus. Ou seja, como será o próximo ano? Ele será com razão fria, sem emoção, sem calor, sem vida? Ou será só de emoções, onde os caminhos se tornam diversos, porque lhe falta a razão e as emoções levam por caminhos distantes e muitas vezes só a emoção muitas vezes acaba levando para terrenos pantanosos. Por isso, razão e coração, consciência e emoção precisam estar sempre juntos, em harmonia. Como será o próximo ano? A nossa prece, ela precisa ter vida. Por isso, razão e emoção precisam dar juntas, conectadas. Como será o nosso próximo ano? Qual é a tua visão? O que você está pensando? O que você está esperando? Qual é a tua conexão para o próximo ano? Pense.
medite, faça uma reflexão séria e profunda. Não é apenas o virar de um dia. Tem muito significado. O novo ano, 5.782, poderá ser o último ano. Ou da sua vida nesse tempo presente, ou pode ser o último ano para a revelação de Mashiach. Como será o próximo ano? O que você espera do dono do novo ano? Qual sua conexão com o dono do novo ano? Como será o próximo ano? Você vai ditar. Deus ele emite bons e maus decretos. Deus emite decretos positivos e decretos negativos. Mas está nas mãos de cada um transformar os decretos negativos em positivos. Transformar os decretos positivos em negativos. Como será o próximo ano? O que você fará? Você vai preferir, de fato, transformar os maus decretos em bons decretos? Os decretos negativos em decretos positivos? Ou você vai transformar os bons decretos em maus decretos para a sua vida? Ou você vai transformar os decretos positivos em decretos negativos para a sua vida? Como será o próximo ano? Só você pode responder. E diante de Deus, não tem como falar meias verdades e meias mentiras. Ou é ou não é. Por isso, Tefilá, que traz para nós realmente a questão de suplicar, pedir, implorar, como você vai se apresentar diante de Deus nessa passagem para o novo ano? Que juntos possamos ver a revelação do justo Mashiach para o nosso tempo, para os nossos dias, e que seja para agora mesmo. Amém, vem amém. Vamos nos preparar para a véspera de Rosh Hashanah. Até amanhã. Shalom, shalom.